Um assunto que eu quero falar para vocês e que é muito importante também nesse momento, justamente para as pessoas que estão acordando e também para alguns contatados que também estão acordando e tal. Mas serve para qualquer pessoa. Então, a pessoa está acordando e começa a se desligar muito dessa realidade. Começa a viver outras realidades, começa, como eu falei, começa a se isolar e vai vivendo ali naquele seu mundo, muito diferente de todo mundo. As pessoas, fulano é estranho, chama de louco, é não sei o quê. Enfim, você que acaba dando essas coordenadas, né, para que isso aconteça. E acha que isso é algo benéfico, né? Isso não. Eu tô aqui para trabalhar e ter uma ação construtiva e não ficar isolado, né? Despertar não é subir para a montanha e ficar lá isolado. Não. Aí você veio aqui para fazer o quê, então? Ficasse lá onde você está, você continua inútil, não é? Tem que ter um plano de ação, tem que fazer alguma coisa para alguém, para a comunidade, para a humanidade, sei lá, alguma coisa tem que fazer, né? Deixar um legado. Mas essas pessoas começam a ter esse despertar espiritual e fica zen e tal. Aí, quando começa dessa maneira, esse outro lado também já, opa, facinho, ficou facinho, vamos pegar aqui que esse aqui tá bem fácil para colocar coisas na cabeça. E vai colocar através de ondas psicotrônicas, através do fone Bluetooth, através de informação na internet, enfim, um monte de coisa que vai prendendo você ali e você vai ficando desligado da matéria, porque também a informação é muito rápida, é muita informação, é muita coisa, e é isso que eles querem. Você vai se desligando daqui. À medida que eu começo a me desligar dessa realidade, eu posso desenvolver o olho sampaco ou o olhar sampaco. Já falei isso numa palestra, aí o link para quem está chegando agora, que não assistiu, assista essa minha palestra a respeito do fator RH negativo e dos olhos sampaco. Lá eu explico direitinho, tem a foto, tudo mostrando, porque aqui a gente não vai se alongar muito nesse sentido. Por quê? Porque eu quero falar mais sobre consequências, vamos dizer, e alguma forma de combater isso. O que é isso, Cássia? Um japonês, esqueci o nome dele agora, que observando isso, né, ele falou a respeito desse olhar sampaco yin yang, um vê muito branco de baixo, outro muito branco de cima. Lá eu mostro todas as categorias, as pessoas que tiveram problemas na vida, né, com isso. Então vai levantando muito o olhar e de repente a pessoa se torna um perigo para si mesma, porque ela perde a visão espacial em torno, dirigir, começa a ficar problema, por isso boa parte deles morrem em acidente de carro e vai ficando complicado. São pessoas muito sensíveis que se apaixonam muito facilmente e ficam naquele vislumbre, naquela coisa, e aí também muito facilmente manipulados. Às vezes você vê mulheres até em rede social que perdem tudo, levado por esse cara do canto dele, porque está completamente fora da casinha, fora da realidade, dessa realidade. Nós estamos aqui nessa realidade da matéria. Nós temos que dar conta do que está em nossa volta, senão fica difícil viver aqui. E não é fugindo que a gente consegue resolver isso. Quando o sampaco, ele é um perigo para si mesmo, ainda tudo bem, mas o problema é quem está em volta, né? Sempre acaba levando mais alguém que está na sua volta em caso de acidente. Na palestra eu falo mais sobre isso, são pessoas que deixam cair as coisas, esquecem as coisas num lugar para não lembrar onde está, e quebra, deixa cair tudo, só que ele não assume nada. Como ele não vive essa realidade, até se acha superior. Então, não, eu não fiz isso aí. Não, eu fiz porque você, não sei o que lá, ele vai culpar o outro. Ele não assume nada do que ele faz. Então, a cura, principalmente, começa por esse lado, se você está nessa questão. Assuma o que você faz, desde as mínimas coisas. Não culpe o outro. Centre-se. Aterre aqui. Eu estou aqui, entende? Para poder, quem está do teu lado, não ficar completamente perdido às vezes. Não sabe como nortear a vida. Isso já é estranho. Já te catalogar como estranho ou estranha. Aí de repente começa a acontecer coisas que a pessoa fala, meu Deus, será que tá perdendo a noção? Será que tá louco? Será que o velho, será que tá com Alzheimer? Será que não... E não é, gente, começa o negócio, sabe? Fica lá na outra instância, esquece dessa daqui. Por isso que é mais fácil de ir direto. Mas é simples, gente. Primeiro, a alimentação, tem que cuidar da alimentação, menos toxina, menos coisa processada, entendem?
sabe? Fazer o aterramento e a visão espacial. Olhe para o horizonte, perca lá uns minutos da vida na janela ou contemplando a natureza, amplie a sua visão no horizonte, reto, olhando tudo. Mas fique ali com atenção, observando cada detalhe. Isso começa a aumentar a sua visão espacial, tá? Porque quando eu não tenho noção de visão espacial, não, imagina eu dirigindo. Às vezes você vê pessoas que se envolvem nisso, você fala, mas como que saiu para outra mão assim? Só tinha uma mão, né, o que vai e o que volta, e a pessoa entra na contramão, bate de frente no outro. De repente a pessoa desliga e entra na outra mão, bate de frente, aquelas coisas que você fala, meu Deus, não dá para acreditar que aconteceu isso. É assim, tem que ter consciência, tudo na vida tem que ter consciência. De onde eu estou, o que eu estou fazendo, e eu tenho que estar presente no aqui e agora, naquilo que eu estou fazendo. Não posso dispersar, para não correr risco e não criar risco para ninguém. Eu tive um irmão Sampaco, vocês sabem da história, meu irmão, que era um anjo da minha vida, e que passou a vida inteira sofrendo um monte de acidente, até que no último ele foi, aos 28 anos. E eu, logicamente, era 9 ou 10 anos mais nova que eu, não tinha esse conhecimento. Então, esse exercício prático. E olhar para o espelho, de frente, olho no olho, olhando para o espelho, 4 segundos, fecha o olho, 4 segundos, fecha o olho. Faz isso umas 2 vezes, para ir começando a baixar esse olhar, tá? Principalmente quem tem muito branco aqui embaixo, tá? Vai descendo esse olhar, vai descendo. O que tem o olho branco em cima, chamado Yang, esses daí já é o mais perigoso, vamos dizer assim. Teve muito governo, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, o John Kennedy, que foi assassinado, o filho dele também era Sampaco, morreu num acidente, e que era do bem, vamos dizer assim, né? Veio para fazer a diferença, o povo não gostou muito, tá? Você já sabe como funciona. E o Hitler, né, o homem do bigodinho, era Sampaco também, só que aquele Sampaco da guerra, da violência, da agressividade. Via de regra, os que chegam no poder têm esse olhar. Às vezes não é só o olho, é o olhar. Uma pessoa que é fácil de você detectar o olhar Sampaco, que às vezes nem fica muito, porque se a pessoa é muito bochechuda, como eu falei, tal, fecha meio pouco o olho, tá meio velho, fica meio difícil, mas é o olhar. Então uma pessoa que vocês podem averiguar e depois comparar com as pessoas que estão ao seu redor, da forma de olhar, é a atriz Paula de Oliveira. Olha para ela, a forma como ela é entrevistada, a forma como ela olha de lado assim, parece que é uma coisa sexy, mas não é. Esse é o chamado olhar também do Sampaco. Então, às vezes, o olhar ele é meio camuflado ali, o olho, né? Mas a forma como a pessoa olha, a gente já sabe que é Sampaco. Até a pessoa não entender que tem que viver nessa realidade, nesse mundo, não o mundo que criou na cabeça, a pessoa passa por esses percalços, como querendo dizer, você tá aqui que você tem que entender o babado, vamos dizer assim, né? Você tem uma missão, uma coisa para fazer e tal. E não viajar, às vezes idealizando uma situação que tá só na cabeça da pessoa, né? Entende? Talvez que se conseguisse aterrar, talvez conseguisse realizar. Via de regra consegue. Voltando para o nosso nicho, né, das pessoas que despertam, tem que tomar esse cuidado, tá? Para não ter esse desligamento, e aí começa a desligar tudo em volta, você se torna um perigo, um risco para você o tempo inteiro, e para quem está do seu lado também. Então veja essa palestra, ali eu falo sobre o RH negativo, isso foi em 2013, até na época não tinha ainda estudo aprofundado a respeito disso, eu fui a primeira pessoa que trouxe. Não vi ninguém falando sobre isso também, com os que têm outra origem, outra linhagem. E o fator RH, muito contatado, tem essa questão do RH negativo. Não importa se O negativo, A negativo, B negativo, ali eu dou uma geral nessa questão do RH, principalmente quem está no poder. Além da questão Sampaco, tem a questão RH negativo. Ali eu não tinha ainda o estudo, né, a pesquisa mesmo dentro do meu trabalho fazendo ali com eles, a questão de perceber, catalogar quem é o quê. Até ali tudo eu só cataloguei como negativo. Então, RH negativo seria uma questão dos que estão no poder, né? Os que estão no poder, os que são artistas de grande nome, tá? Mas não sabemos, você vai ver no vídeo, que se era A, se era B. Depois, mais à frente, é que eu fui, então, informada a respeito do B negativo ser de origem reptiliana.
Não quer dizer que todo mundo que tenha B negativo tem origem reptiliana, da linhagem reptiliana. Por quê? Porque eles também enganaram esse meio de campo, vamos dizer assim, já camuflaram, chegaram muito para mim assim, eu fiz exame numa época tal, deu A, depois deu B, depois deu O, eles mexeram no DNA e nessa coisa toda, então não dá para dizer, eu sou B, então sou reptiliano, mas todo reptiliano é B negativo. Mas o importante é, nessa palestra, eu falar sobre o Sampaco, como as pessoas lidam com isso, como é que isso acontece, o sintoma e tal, pode aparecer de repente. Claro que tem pessoas que tá na etnia, por exemplo, os afrodescendentes, os asiáticos, eles já têm essa coisa mais branca no olho, vamos dizer assim, né? Isso faz parte da etnia, mas, Cássia, não dá para saber se é Sampaco, então, aí depende de saber como é que tá a vida da pessoa, né? Como é que ele é emocionalmente, a pessoa é emocionalmente, né? O olhar, como eu falei, pesquisar a questão de como olha, aquele olhar que denuncia, vamos dizer assim, né? O Sampaco, fica mais difícil nessas etnias, vamos dizer assim, tá? Mas no caucasiano, aí, no ser humano ocidental e tal, é fácil da gente conseguir desvendar. Você não tem que acreditar em nada nem em ninguém, você tem que ter consciência para em algum momento você mesmo intuir e ter as suas respostas, essa que é a verdade. Mas enquanto tem um falando, porque é assim, porque é mesmo eu, não importa, fica difícil, né? Difícil da pessoa acreditar, porque não é a experiência dela, exatamente. Então, eu tenho um sangue negativo, né? Já é eu diria, um sintoma, não importa qual o fator RH, porque, lembra que eu falei, quando você vem para cá, e você vem numa família humana que aceitou trazer você de outra linhagem aqui, e com isso eles diminuem, vamos dizer, aquela carga de emaranhamento kármico e uma série de coisas, eles fazem um negócio, vamos dizer assim, aí para você vir para cá, você vai nascer naquela família, essa família, via de regra, vai te rejeitar, às vezes é caso de abandono, rejeição, joga para tio, outro cuidar, não sei o quê, não fica com a criança, ou então, como eu falei, é órfão de pai vivo, né? Então, não tá nem aí com aquela criança, porque não bate energia, entende? O problema não é humano, é você que tá ali e que deveria ter essa consciência de quem é e de onde veio, para criar menos transtorno ali naquela base tão ainda em pouca evolução. Então, você vem ali e é rejeitado. O fator RH negativo, a criança já é rejeitada na barriga da mãe. É um fator de rejeição. Então, por isso que ligamos o fator RH negativo como tendo outra linhagem. Agora, qual linhagem? Ainda não sabemos. Não tem essa informação. Talvez não é para ter. A gente obteve do outro lado, porque o outro lado a gente precisa saber, porque temos que tirar ele aqui e vencê-los em algum momento. Mas esses outros não. É o que eu falo, muita informação não é passada porque você vira refém, você vira alvo. Então, muita coisa não é passada.